Olá, meus caros, voltamos então com o nosso último bloco para falar um pouquinho sobre como funciona a responsabilização de governadores e dos prefeitos municipais. Muito bem, os governadores, como eu disse para vocês, não são chefes de Estado. Quem que é chefe de Estado? Somente o presidente da República. Então o governador não é chefe de Estado, então ele não tem a imunidade penal relativa ou temporária, portanto ele pode sofrer processo por crime estranho ao exercício da função e também pode ser preso cautelarmente, tá? Ele não tem essas duas prerrogativas previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 86, porque ele não é chefe de Estado. O mesmo se dá em relação aos prefeitos. Muito bem? Então como é que acontece o processo dos governadores? Bom, nos crimes comuns, a competência para julgamento, de acordo com o artigo 105.1a da Constituição, é do Superior Tribunal de Justiça. Vamos dar uma olhadinha lá? 101.1a. Perdão, 105.1a. Então, artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal e nos de responsabilidade os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. Então essa é a competência para julgar originariamente por cometimento de crime comum do STJ. Então os governadores são submetidos ao julgamento pelo STJ. Muito bem. E no caso de crimes de responsabilidade? No caso de crimes de responsabilidade, nós vimos agora recentemente o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, que será submetido a isso. É formado um tribunal especial, um tribunal misto, que é da seguinte forma: ele é composto por 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, que são escolhidos por sorteio, 5 deputados estaduais eleitos, e ele é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça Estadual. Tá? Então, vamos lembrar aqui, nós estamos falando de segunda instância. Então, o Tribunal de Justiça de cada estado, segunda instância. Tá? Não estamos falando do STJ, que é terceira instância, Brasília. Tá? No crime de responsabilidade, será um tribunal misto composto de desembargadores do Tribunal de Justiça, da Justiça Estadual Comum, de segunda instância, e de deputados estaduais. Muito bem, e presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça local. Bom, até maio de 2017, havia um entendimento de que, para serem processados no caso de cometimento de crime comum, os governadores, era preciso uma autorização das assembleias legislativas. Então, se fosse processar, por exemplo, Wilson Witzel por crime comum, seria ele processado no STJ, mas seria necessária a autorização da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, a partir desta autorização, recebida a denúncia pelo STJ, o governador era afastado por aquele prazo de 180 dias. O STF, em maio de 2017, numa decisão, entendeu que não é mais necessária esta autorização prévia dos tribunais, tá? Das assembleias.
Fiquem atentos para isso, porque ainda cai questão nesse sentido. Tá? Então, hoje em dia, a atual jurisprudência do STJ é no sentido do STF, é no sentido que não é necessária a autorização das assembleias para que os governadores sejam processados criminalmente perante o STJ por crime comum. E como é que fica a questão do afastamento? Nós tivemos o afastamento do Winston Witzel recentemente. Bom, não é do simples recebimento da denúncia. O que se exige pela jurisprudência do STF é que seja através de uma decisão fundamentada que demonstre claramente as razões do afastamento. Por que isso? Embora a gente tenha uma visão de que os políticos deixam a desejar no país e que toda ação de reprimenda a eles é bem-vinda, nós temos que lembrar que o governador de estado é eleito pela população. Né? Então não é uma simples canetada de recebimento, um despacho corriqueiro que pode afastar um governador. Então precisa haver uma decisão fundamentada e muito bem fundamentada, demonstrando as razões da necessidade do afastamento do governador para o seu julgamento. Tá? Isso aconteceu com Winston Witzel. Um desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro determinou o afastamento, depois esse afastamento foi submetido ao plenário e o plenário entendeu confirmou, chancelou a decisão do desembargador, a decisão monocrática. Na verdade, o órgão especial do tribunal, tá? Muito bem. Por que aconteceu essa alteração na interpretação do STF? Nos últimos anos, mais de 50 pedidos de autorização para processamento foram feitos às assembleias. Desses 50 pedidos até essa alteração da jurisprudência, esses mais de 50, na verdade, apenas 15 foram respondidos para os tribunais, para o STJ. E desses 15 que foram respondidos, apenas um autorizou o processamento. Tá? Bom, nos crimes de responsabilidade, nós vimos que o STJ, no crime comum, e no caso do crime de responsabilidade, é aquele tribunal misto, composto por 5 desembargadores do Tribunal Estadual e 5 deputados estaduais, presidido pelo presidente do Tribunal Estadual, do Tribunal de Justiça Estadual. Bom, qualquer pessoa pode apresentar um requerimento de processo de impeachment, qualquer cidadão. Se houver aceitação pela Assembleia por maioria absoluta dos seus membros, o governador é automaticamente afastado. Tá? Atenção, quando eu falei para vocês que a Lei 1079 de 50 foi parcialmente recepcionada pela Constituição Federal, essa lei ela traz a possibilidade das constituições estaduais tratarem do processamento nos julgamentos de crime de responsabilidade. No entanto, existe uma súmula vinculante do STF, número 46, dizendo que a competência para legislar sobre responsabilidade, crimes de responsabilidade e normas de processo e julgamento por crimes de responsabilidade é privativa da União. Então não é possível que as constituições estaduais tragam outros procedimentos, como está previsto na Lei 1079 de 50. Então nesta parte ela não foi recepcionada, fique atento a isso, porque também é cobrado em questões de concurso. Bom, havendo a decisão condenatória de 2/3 dos membros, então o governador é definitivamente impedido. Lembrando que eles não possuem imunidade penal relativa, como eu falei para vocês, que é prerrogativa do chefe de Estado, e tampouco imunidade à prisão cautelar, que também é prerrogativa
do chefe de Estado, como o STF já entendeu. Muito bem, falamos dos governadores. E os prefeitos? Como é que ficam os prefeitos? Os prefeitos, a regra funciona da seguinte forma: nos casos de crimes comuns, eles são julgados pelas instâncias, pela segunda instância. Tá? Então, se for um crime comum de competência da Justiça Estadual, ele será julgado, o prefeito será julgado pelo TJ do Estado em que aquele município está inserido. Então, por exemplo, o prefeito de Jaú, se cometeu um crime comum de competência da Justiça Estadual, será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito bem? No caso de crimes eleitorais, aí a competência também é de segunda instância, mas é do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Nos casos de crimes de competência federal, o prefeito será julgado pelos TRFs, Tribunais Regionais Federais, sempre o Tribunal de Segundo Grau. Inclusive, nos casos de crime doloso contra a vida, que naturalmente seria da competência do Tribunal do Júri, o prefeito também será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, portanto, pela segunda instância. E nos crimes de responsabilidade? Nos crimes de responsabilidade, nós temos uma divisão. Existem crimes de responsabilidade que são de natureza penal também. Existe condenação criminal, a condenação à pena restritiva de direito de liberdade, além do impedimento propriamente e da inabilitação por 8 anos. Então, nesse caso, a competência é do Tribunal de Justiça. Isso está especificado, esses crimes de responsabilidade estão especificados no Decreto 201 de 67, que é aplicável aos prefeitos municipais. E nos crimes de responsabilidade de natureza política, aí então o prefeito será julgado pela Câmara dos Vereadores no processo de impeachment, tá bom? Então, atenção para isso, porque os prefeitos também, assim como os governadores, por não serem chefes de Estado, não possuem responsabilidade penal relativa e não possuem imunidade formal para prisão cautelar. Muito bem? Bom, gente, nós encerramos o estudo do Poder Executivo, mas ficou faltando aqui um pedaço do plano de aula número 5, que trata dos Conselhos de Defesa e Conselho da República. Então eu vou falar rapidamente para vocês sobre o Conselho de Defesa e o Conselho da República, para a gente não perder de vista esses dois importantes órgãos de assessoria do Presidente da República. Muito bem. Então, Conselho da República. Tá? Voltamos aqui ao final do plano de aula 5, porque passou batido. Então nós vamos ver agora. Então vamos lá. Artigo 89 e 90 da Constituição. O Conselho da República é o órgão superior de consulta do Presidente da República e dele participam 1. O Vice-Presidente da República. 2. O Presidente da Câmara dos Deputados. 3. O Presidente do Senado Federal. 4. Os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados. 5. Os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal. 6. O Ministro do Estado, o Ministro da Justiça, perdão. 7. 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República e 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então, essas aqui são as participações dos os membros que integram o Conselho da República. E qual é a competência do Conselho da República? É uma competência voltada a questões
internas. Então diz lá, compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre 1. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Bom, então nós temos a competência aqui do Conselho da República de auxiliar o presidente com pareceres opinativos que não vinculam o presidente da República, ou seja, as decisões do Conselho da República, o presidente da República não está obrigado a seguir essas decisões, são apenas assessores que dão conselhos, né, como o próprio nome sugere, ao presidente da República sobre questões internas, questões de estabilidade interna. O parágrafo 1º diz o seguinte: o presidente da República poderá convocar ministros de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o seu respectivo ministério. E a lei, parágrafo 2º, a lei regulará a organização e funcionamento do Conselho da República, e essa lei é a Lei 8.041 de 1990. Muito bem, aí nós temos na sequência, no artigo 91, as previsões sobre o Conselho de Defesa Nacional. Então diz lá, no artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático, e dele participam como membros natos: 1. O Vice-Presidente da República; 2. O Presidente da Câmara dos Deputados; 3. O Presidente do Senado Federal; 4. Ministro da Justiça; 5. Ministro de Estado da Defesa; 6. Ministro das Relações Exteriores; 7. Ministro do Planejamento; 8. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Bom, e qual é a competência? Então esses aqui são os membros que compõem o Conselho de Defesa Nacional. E qual é a competência do Conselho de Defesa Nacional? Além da instabilidade interna, assim como o Conselho da República, a questão da soberania em relação às relações externas, né? A independência do Brasil. Então vamos lá. Compete ao Conselho de Defesa Nacional: 1. Opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz nos termos desta Constituição. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Então o que nós vemos aqui? Questões relacionadas à guerra e à paz. E também opinar sobre o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Então, assim como o Conselho da República, o Conselho da Defesa também opina sobre estas questões de instabilidade interna. Lembrando que também a decisão do Conselho de Defesa Nacional também é opinativa, não vincula o presidente da República. Vamos continuar então nas competências aqui. Então nós vimos que compete opinar sobre declaração de guerra e paz e opinar sobre as questões de instabilidade interna, como estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. 3. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Então, mais uma vez aqui, se ocupando das questões da soberania do país em relação aos outros estados independentes. 4. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Então nós vemos aqui como competência do Conselho Nacional, além da questão da instabilidade interna, esta questão da independência do Brasil, a soberania externa, né? Soberania internacional do país. Parágrafo 2º. A lei regulará a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Nacional, e essa lei é a Lei 8.183 de 91. Muito bem, assim nós terminamos então aquele finalzinho do plano de aula 5 que ficou faltando, e vimos o plano de aula 6 todo, que trata da responsabilização do chefe do executivo. Muito bem? Até mais, gente!